programa Diário de Oração está chegando na sua casa, na sua família, no seu coração, como eu prefiro dizer, porque é a palavra de Deus que, através da nossa mensagem, através do veículo de comunicação, chega ao seu coração e também propõe algumas questões básicas para o seu bem viver, para o meu bem viver, para que a gente possa, de fato, a partir da palavra, dar testemunho daquilo que a gente ouve e lê. Nós estamos refletindo sobre os discípulos de Emaús, lembra? Só para a gente recordar um pouco, olha, falamos desses dois discípulos que saem de Jerusalém, vão até Emaús, encontram-se com Jesus, conversam com Jesus, não o reconhecem, e o próprio Jesus depois dá o seu ponto de vista sobre tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém, até a sua morte de cruz e ressurreição. Por isso, ele ali ressuscitado está junto com esses dois discípulos que, como volto a insistir, não o reconheceram ou não o reconhecem. E nesse novo momento da nossa reflexão, nós vamos justamente até aquele momento em que esses discípulos param perto da aldeia onde eles vão ficar, e naquele momento, quando Jesus diz que vai caminhar um pouco adiante para seguir o seu caminho, eles forçam, de certa forma, Jesus a parar. E usam uma das frases mais comuns na nossa espiritualidade hoje, que é: fica conosco, Senhor. É interessante isso, sabe por quê? Toda a nossa espiritualidade, muitos cantores, poetas, católicos, escritores, usam esta frase dos dois discípulos, fica conosco, Senhor, justamente para determinar que há a necessidade da presença real de Jesus na nossa vida para que a gente possa dar passos. Então, o que acontece é que eles pedem a Jesus para ficar com eles e Jesus, obviamente, aceita o convite. Quando Jesus aceita o convite, eles vão para a mesa para comer, já que é tarde, e eles precisam, de fato, viver esse momento intenso ali. Que intensidade é essa? A intensidade da ceia em comum. Sabe por quê? Em vários momentos da vida de Jesus e desses discípulos, provavelmente eles se sentaram à mesa. Junto com os discípulos, junto com todos os outros seguidores de Jesus, sentaram-se à mesa para comer. E provavelmente Jesus abençoou os alimentos que estavam ali prontos para serem digeridos. E aí o que acontece? Jesus, ele mesmo, pega o pão, abençoa o alimento, e a partir daquele momento, quando Jesus oferece esse alimento e parte o pão, esses discípulos reconhecem Jesus. E o texto bíblico, você pode notar aí, depende da sua versão, da Bíblia que você tem, diz que, olha, os olhos desses dois discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Sabe que o que para mim é mais importante de toda essa história? Não é simplesmente o fato de sentar-se à mesa, porque isso era um ato muito bonito e muito intenso naquele tempo. Colocar-se à mesa era assim, olha, ao redor deste espaço, todos nós somos irmãos porque comungamos do mesmo pão. Daí o mesmo sentido de nós dentro da missa, quando vamos à missa, essa concepção de que todos nós somos irmãos, porque todos nós participamos da mesma mesa. E aí, às vezes, a gente confunde um pouco as coisas. Começa a achar que tudo é obra de milagre, que a gente precisa de fato, aliás, que a gente não precisa se preocupar tanto, que Jesus vai providenciar na hora e no tempo que nós precisamos, e não é bem assim. Na verdade, quando Jesus se coloca diante daqueles discípulos, tal como eles o haviam conhecido, e os seus olhos reconhecem Jesus, é para dizer assim, olha, em cada tempo da nossa vida, nós vamos vivendo estas fases de não reconhecer Jesus, ou reconhecer Jesus, mas a fé um pouco mais abalada de acordo com o sofrimento, até o momento em que nós percebemos de fato que Jesus não é aquele homem mágico, milagreiro, que quando eu quero pão, ele coloca o pão, quando eu quero peixe, ele coloca o peixe. Não. É aquele que se faz presente na minha realidade, no meu cotidiano, como eu estou e onde eu estou. Uma das grandes mensagens desse trecho do nosso Evangelho é justamente esta mensagem, melhor dizendo. Pensar até que ponto nós também, ao longo de toda a nossa vida, de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, não nos falta reconhecer de fato esse Jesus. As tribulações do dia, a correria do nosso dia a dia, principalmente para quem mora em cidades maiores, todas as responsabilidades que nós temos na família, com emprego ou sem emprego, quando todas essas coisas nos fazem mergulhar
tanto nas atividades, até mesmo para nós padres, que nós esquecemos de contemplar e de abrir os nossos olhos diante do ressuscitado. Às vezes até mesmo na missa, quando nós comungamos. O gesto às vezes é tão automático que nós pegamos, comungamos, sentamos no nosso lugar e esquecemos que temos que rezar. Ou então é tanta lamúria naquele momento que nós esquecemos da ação de graças, até mesmo pelo sofrimento que às vezes nós passamos. E aí entra, a partir do nosso texto, justamente esta maravilha que os discípulos de Emaús percebem. De fato, esse é o homem, filho de Deus. Esse é de fato aquele que estava conosco ao longo de todo esse tempo. Por isso vamos pensar nisso, a partir de hoje, a partir desse dia. Quais são, de fato, esses reconhecimentos que nós temos feito ou que nós não temos feito? E como é que a gente pode viver isso, de fato, como testemunho a partir da palavra de Deus? Receba então agora a bênção de Deus para você e para toda a sua família, pedindo a Deus assim: eu quero te reconhecer em cada irmão e irmã. A nossa oração de hoje vai ser de uma maneira muito especial para todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, por todas as famílias que vivem esse momento tão difícil, que é conviver com a doença, com a enfermidade, junto a um seu familiar ou um parente ou um amigo. Quando nós pensamos nisso, nós temos a referência de fato de que naquele instante a pessoa mais precisa da nossa ação, do nosso carinho e da nossa compreensão. É por isso que no dia de hoje nós vamos rezar por todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, nas casas, nos hospitais, aqueles que estão mais necessitados, aqueles que estão passando por momentos mais difíceis ou aqueles que estão vivendo um processo de recuperação da sua saúde e assim por diante. Ou seja, a nossa oração vai de encontro a você, principalmente a você que está doente e precisa desse nosso auxílio espiritual. Onipotente e benigníssimo Deus, que sois a salvação eterna de todos os que creem em vós, escutai as orações que vos dirigimos por este nosso irmão que está doente. Afastai dele tudo quanto o aflige e fazei em vossa misericórdia que todos os remédios aplicados ao seu mal, à sua doença, lhe sejam eficientes. Em vós, ó único autor e conservador da vida, e o Senhor supremo da nossa história, pomos toda a nossa confiança e, embora nos esforcemos por todos os meios possíveis para lhe restabelecer a saúde, todavia é só de vós que tudo esperamos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz de Deus.